Olá! O Câmara Notícias está começando agora. Câmara de Vereadores realiza primeiro seminário legislativo de prevenção e cuidados no enfrentamento às drogas. O primeiro seminário legislativo de prevenção e cuidados no enfrentamento às drogas acontece nesta terça-feira, dia 25 de junho, a partir das 8h30 da manhã, por iniciativa do vereador presidente da Casa, Rodrigo Ferraz. O palestrante é Ricardo Valente, especialista em dependência química, com palestras em seminários no Mercosul, Europa e Ásia. É integrante do Escritório Internacional da ONU, a Organização das Nações Unidas para Questões de Drogas e Narcotráfico no Mundo. Quando a gente vai falar de drogas, a gente vai falar de vida. A gente vai falar de relações humanas. Nós vamos falar de desenvolvimento de personalidade, nós vamos falar de formação, vamos perguntar como estão as nossas crianças, como estão os nossos jovens, como estão as nossas pessoas. Vejam assim que há um nível de estresse e um nível de adoecimento, de toxicidade emocional nas relações humanas, que é uma preditiva para que as pessoas necessitem cada vez mais terminar se fazendo valer do uso dessas substâncias para que, de uma certa forma, aliviar, né, essa violência que a gente observa. Não é uma violência, às vezes não é tão concreta, né, mas essa violência, né, que tomou conta, né, de uma certa forma, das relações humanas. Não é ter uma visão pessimista, mas é ser realista. Quanto mais plenamente, de forma satisfatória, a gente vive, menos a gente adoece. E quanto menos doente a gente está, menos a gente necessita, por exemplo, de drogas para aliviar essas dores todas que esse jeito muito maluco de viver acaba nos infringindo. A programação tem por objetivo inserir a Câmara de Vereadores de Bagé nas programações da Semana Nacional de Política sobre Drogas, realizada todos os anos na quarta semana do mês de junho, em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado em 26 de junho. Dependência de drogas é um problema de saúde, dependência química é uma síndrome médica crônica, e depois do indivíduo estar envolvido nisso, os gastos e o dispêndio de energia para tratar um problema é muito grande. Nós vamos falar também em Bagé sobre a importância do tratamento qualificado e do entendimento científico na abordagem dos indivíduos que estão acometidos da dependência química, seja ela de drogas lícitas ou drogas ilícitas. As inscrições podem ser feitas pelo site canvebagé.rs.gov.br. Escola Carlos Cluve é homenageada em sessão solene. A noite de 17 de junho foi para homenagear os 70 anos da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Carlos Cluve, antigamente chamado de Estadual pela comunidade bagiense, e hoje apelidado de CK pelos alunos. A proposição foi do vereador Lelinho Lopes. Na ocasião, foi entregue uma placa para a escola e certificados para atuais e ex-funcionários, professores e diretores. A atual diretora Glauci Coelho falou em nome de todos os homenageados. A sessão foi presidida pelo vereador Caio Ferreira e animada pela banda Canzone. A instituição de ensino chamada de Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Carlos Antônio Cluve teve uma trajetória até chegar ao nome atual. No início do ano de 51, foi chamada de Ginásio Municipal de Bagé. O prefeito da época, Carlos Cluve, assinou um documento para que pudesse funcionar a escola. Entretanto, no ano de 1952, o Estado anulou seu funcionamento. Em julho de 54, foi autorizado o funcionamento pelo Ministério da Educação. O nome foi mudado novamente para Ginásio Estadual de Bagé e depois foi chamado de Colégio Estadual. No ano seguinte, o colégio foi transferido para o Palacete Pedro Osório, onde permanece até os dias atuais. E no dia 19 de dezembro de 1966, foi denominado o nome que é conhecido recentemente, em homenagem ao criador da mesma,
Dr. Carlos Antônio Cluve. Santa Casa é homenageada em sessão solene. Uma sessão solene foi realizada na noite de quarta-feira, 19 de junho, para homenagear os prestadores de serviço da Santa Casa de Caridade de Bagé. A proposta foi do vereador Nego Zeca. Estiveram presentes na solenidade o vereador de Pelotas e também diretor de Relações Institucionais da Santa Casa, Rafael Amaral, além do provedor da Santa Casa, Dr. Carlos Eduardo dos Santos. A sessão solene foi presidida pelo vereador Caio Ferreira e acompanhada pelos vereadores Ramon Bogado, Bocão, Kleber Zuliani e Flávio da Júlia. Na oportunidade, foi apresentado um vídeo da deputada Francine Bayer e também um vídeo sobre o médico e ex-provedor da Santa Casa, Dr. Pedro Dirceu dos Santos. Foram entregues placas aos homenageados. Eu me sinto privilegiado, provedor, por esse momento eu consegui, no aniversário da Santa Casa, eu ser vereador e agradeço à população de Bagé por ter me colocado, né, no Legislativo, porque eu estou conseguindo homenagear instituições e homenagear pessoas que eu não teria essa condição se a população não tivesse me colocado nesse parlamento. E a Santa Casa, eu sou um defensor da Santa Casa porque eu sei o valor que a Santa Casa tem para a população e principalmente os servidores. Eu não vou homenagear só o provedor Carlos Eduardo, eu tenho que homenagear quem faz a Santa Casa funcionar, que é os servidores. Eu sempre sou eu gosto de homenagear todos que realmente têm o valor, que fazem a Santa Casa andar, que, como eu sempre digo, de baixo para cima, ela funciona e de cima para baixo também, então a gente tem que valorizar todos. Deixa bem claro que ao longo do tempo, todas as gestões tiveram um olhar especial, atento, para quem veste a camiseta, para quem tem potencial e consegue galgar outros degraus, consegue o seu crescimento profissional. A gente observa tudo, muitas vezes a gente fala pouco, escuta muito, e observa mais ainda. Quando o vereador Zeca me procurou na Santa Casa para propor esta homenagem, ele é testemunha que eu recusei o meu nome, porque eu achava que essa homenagem era específica para os colaboradores e não para o provedor. Esses 4 colaboradores representam os outros 814 colaboradores que lá estão e são, sem dúvida, exemplos a serem seguidos. São inspirações para todos nós. Novas oportunidades de qualificação gratuita no IFSU estão previstas para o segundo semestre. Entre tecidos, linhas, agulhas, boas conversas, vai surgindo um novo hobby, ou um novo método de obter renda, ou até mesmo algo terapêutico para ajudar a encarar as adversidades do dia a dia. O projeto Mulheres 1000 tem como público-alvo mulheres em algum tipo de vulnerabilidade, seja social, econômica, de saúde. Em Bagé, o projeto é realizado pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Projeto de extensão que a instituição oferece, né, como uma contrapartida da instituição junto à comunidade. Ele é um projeto que, na verdade, ele vem para contemplar 30 mulheres em cada ciclo, em cada curso, de maneira que a gente consiga criar um certo empoderamento, resgatar muitas dessas mulheres, né, e ainda propiciar algum tipo, né, alguma instrução em que elas possam voltar, muitas vezes, para o mercado de trabalho. Ele é composto, né, de 160 horas, ele é um curso, na verdade, todas elas aqui são nossas alunas institucionais, né, elas vão ficar aqui em torno de 4 meses, né, 3 a 4 meses, e ele é um curso de 160 horas, é um curso FIC que a gente chama, que é formação inicial e continuada. Tá? Então, elas vão sair daqui com um certificado, né, agora mesmo eu falei o horário, já o dia da formatura, porque elas saem certificadas pela instituição. Esse projeto Mulheres 1000, ele existe desde 2011, né? Ele se chama Mulheres 1000 porque, na verdade, era uma parceria Brasil-Canadá, que no Nordeste vieram algumas instituições canadenses, né, para promover, resgatar mulheres. E era um número de 1000 mulheres que o governo do Canadá ia dar suporte. E por isso esse nome, né, Mulheres 1000.
Então começou lá, 2011, veio, né, para o Rio Grande do Sul através do Campus Pelotas, foi onde eu tive meu primeiro contato lá, 2011, 2012, né? E agora aqui sim, no Campus Bagé, é a primeira edição exclusiva Mulheres 1000. A gente teve uma edição junto com o Pronatec, há um tempo atrás, mas não foi aqui no campus, não é local, como é as alunas vindo aqui presencial todo o tempo, junto conosco. Uhum. E quais foram as formações desse primeiro curso? Esse primeiro curso formou elas para? Então, esse primeiro curso eu brinco que é o curso do coração, né? Esse primeiro curso a gente está formando artesãs em bordado. É um curso que, na verdade, quando a gente começou a pensar em fazer ele, era o que alguns professores tinham, né? Existe um catálogo de mais ou menos 2.000 cursos, né? E era o curso que a gente disse assim, não, vamos oferecer, né? Porque o bordado é uma forma também que elas têm. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, mães atípicas que não têm tempo, né? Então, o pouco tempo que tem, elas conseguem, além de ser algo que é praticamente terapêutico, né? Além do resgate de voltar para o mundo do trabalho, também dessa coisa, dessa introspecção, apesar delas serem, né, super agitadas, porque gostam, né? O processo de convivência também é muito importante, mas essa questão da introspecção com um material de baixo custo, em que elas possam vir também a obter algum lucro, né, algum rendimento sobre esse trabalho delas. Uhum. A primeira edição foi o curso de artesã em bordado, a qual incluiu 4 técnicas diferentes do artesanato, além de aulas teóricas como história da moda, cidadania, direito, matemática financeira, entre outras. O artesanato estimula a criatividade, diminui o estresse e a ansiedade e ainda pode garantir uma renda extra. Esse primeiro curso eu brinco que é o curso do coração, né? Esse primeiro curso a gente está formando artesãs em bordado. É um curso que, na verdade, quando a gente começou a pensar em fazer ele, era o que alguns professores tinham, né? Existe um catálogo de mais ou menos 2.000 cursos, né? E era o curso que a gente disse assim, não, vamos oferecer, né? Porque o bordado é uma forma também que elas têm. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, mães atípicas que não têm tempo, né? Então, o pouco tempo que tem, elas conseguem, além de ser algo que é praticamente terapêutico, né? Além do resgate de voltar para o mundo do trabalho, também dessa coisa, dessa introspecção, apesar delas serem, né, super agitadas, porque gostam, né? O processo de convivência também é muito importante, mas essa questão da introspecção com um material de baixo custo, em que elas possam vir também a obter algum lucro, né, algum rendimento sobre esse trabalho delas. Algumas alunas já tinham contato com artesanato, mas aproveitaram o curso para aprimorar conhecimento ou aprender novas técnicas e profissionalizar a arte para incrementar a renda familiar. Fiquei sabendo do curso, eu estava no aniversário de uma amiga e essa amiga comentou do curso. E como eu nunca tinha bordado, me chamou a atenção. E eu estou adorando porque é uma vivência nova, né? Um aprendizado novo para a gente. Eu já trabalho com as colegas e a minha cunhada também, a gente já trabalha com artesanato. Então esse vai agregar nos outros trabalhos que nós a gente realiza, né? Fim de ano mesmo a gente faz uma feira de artesanato, natalinos. Nós começamos em novembro, do dia 6 até o dia 24 de dezembro. Nós realizamos a exposição na frente da nossa casa, na quadra, assim, nós somos 5 componentes do grupo, que é o Grupo das Amigas, da Avenida São Judas Tadeu. É maravilhoso porque a gente tem esse contato com as outras meninas, cada uma sabe um pouco de cada coisa, e a gente não queria que acabasse, já está terminando, mas é assim, fora de série, é uma experiência única, assim. Tivemos outras disciplinas, né, tipo a matemática, para nos ensinar a fazer os cálculos. Para mim vai me ajudar muito, porque eu tinha essa dificuldade de como calcular os produtos, né, os meus artesanatos, isso aí eu aprendi com eles também. A divulgação da internet, a gente também aprendeu, não foi só o bordado em si, né. E vai agregar muito, assim, vai ter como a gente valorizar mais o nosso trabalho, né. Está sendo uma experiência muito
gratificante trabalhar com todas essas mulheres, esse grupo de mulheres, né? A princípio, trabalhar com a questão de vulnerabilidade, as questões sociais e principalmente assim, como o grupo se formou, eu acredito que está sendo muito importante tanto para nós, né? Porque multiplica, né? Quanto para elas. E além do curso, da questão do bordado, né, tem a questão também dos componentes curriculares que elas trabalham, né, tem a questão da expressão oral, do movimento, da cidadania, né, então tem vários outros professores e várias outras questões estão sendo trabalhadas junto, além do bordado. Eu acredito que vai ser para todos nós estamos ganhando com isso. A transformação é geral, né? E principalmente, independente da maturidade, da idade, né? A gente aqui, vocês podem ver que nós temos várias idades, né? E vários momentos e várias experiências. A troca, ela é fundamental. A formatura da primeira turma já tem data. Será no dia 17 de julho, mesmo mês em que será lançado o novo edital para os cursos que serão ministrados no segundo semestre. Agora, além do artesanato, terá uma nova formação, cuidador de idosos, ofertando um total de 60 vagas. Todo o processo ele tem uma seleção, né? A gente conta com uma equipe, eu como coordenadora geral, uma psicóloga e uma pedagoga, né? Todas as mulheres elas são entrevistadas, né? Para a gente conhecer um pouco da história, para ver esse processo seletivo. E aí os próximos 2 cursos serão a repetição desse nosso curso de bordado, que vai ser o nosso carro-chefe sempre, e a gente vai oferecer um curso com o ideal que é o Mulheres 1000, que é compor a necessidade que a população tem. Então a gente foi para a linha de cuidador de idosos, né, que a gente sabe que é uma carência que tem na cidade, então alguns territórios que a gente chama, né, assim na metodologia do curso Mulheres 1000, a gente indicou que o curso de cuidador de idosos é uma parte muito carente em que a cidade tem essa mão de obra. Chegando ao final do curso, o sentimento parece unânime, de que valeu a pena a experiência e deixará saudade para alunas e professores. É sempre 2 sentimentos, né? Um que chega ao final, porque, claro, tem todo o processo burocrático, né? Todas elas têm um auxílio diário de R$18 ao dia para vir, né? Então tem toda a parte burocrática que leva e tal, mas a gente chegar aqui, né? Elas fazem essa algazarra toda e elas são muito carinhosas conosco e ver o processo, elas conseguirem construir é um modo diferente da docência, né? Enquanto lá a gente está na teoria e a gente não vê tão direto, aqui tu vê elas construindo, voltando no outro dia, te mostrando, isso é fenomenal. Essa oportunidade nem sempre todos têm, né? Então não deixem de aproveitar essa oportunidade para se inscreverem, para terem novos conhecimentos e engajar na sua renda familiar também, né? O artesanato enche o coração da gente de felicidade porque a gente convive com outras pessoas, né? A gente sabe muitas histórias das outras pessoas e tudo envolvendo o artesanato. E é uma fonte de renda, né? Tem pessoas assim que se aprenderem o artesanato vão conseguir uma renda. Eu acho muito importante, acho que vale a pena tentar. Também está aberto o edital para psicólogo e pedagogo do projeto. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram, @mulheres1000.ifsul.bagé. Sessão solene presta homenagem a vigilantes. Uma noite especial para esses profissionais que estão diariamente em contato com a população, os vigilantes. Profissão regulamentada pelo governo federal desde 1983. O Dia do Vigilante é 20 de junho, data em que o vereador Ramon Bogado, proponente da sessão solene, escolheu para receber no Legislativo esses homens e mulheres que se capacitam para fazer o melhor serviço possível. O presidente do Sindicato dos Vigilantes, Marcelo Alves, falou dos desafios da categoria diante das novas tecnologias, que ano a ano diminuem os postos de serviço. Hoje, a segurança é essencial em vários setores públicos, privados, mas, infelizmente, a nossa categoria vem sofrendo com essa situação. Hoje, a nossa categoria vem perdendo campo de trabalho com a parte do eletrônico,
sistemas eletrônicos, portarias virtuais. É isso que a gente não quer. Nós queremos trabalhadores que possam exercer as suas funções, possam receber seus salários adequados. É isso que o sindicato, junto com seus trabalhadores, tenta buscar o melhor para a sua categoria. Roger Morales agradeceu a homenagem e destacou a importância da categoria. Quero agradecer a cada um aqui, agradecer principalmente ao vereador, o espaço dentro da Câmara, que é muito importante, mas principalmente a cada um do Grupo 1236. Eu tenho orgulho de cada um de vocês. Tá? Peço que todos fiquem de pé. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Casa da Menina recebe homenagem em sessão especial. Na manhã de quinta-feira, 20 de junho, a sessão ordinária foi transformada em especial para homenagear o trabalho realizado na Casa da Menina. O momento serviu também de agradecimento à atual coordenadora Luísa Barbosa, que recebeu uma placa. E foram entregues certificados para as colaboradoras Luciana Iates, Orfila Bueno, Luana Neves, Lisiane Cantos, Natália Goulart, Juliana Machado, Mariana Martins, Maria Quevedo, Giselda de Paula e Natiele Pereira. O local serve de abrigo e lar para meninas de 0 a 18 anos, que por algum motivo foram afastadas da família. A proposição da homenagem foi do vereador Lélio Lopes. O Grêmio Esportivo Bagé perdeu a partida que disputou contra o time Futebol Convida de Viamão na quarta-feira, dia 19 de junho. Com a derrota, o Jaldinegro ficou em 5º lugar na tabela de classificação com 13 pontos. No domingo, dia 16, o Jaldinegro teve um reencontro com sua torcida. No domingo, dia 16 de junho, o estádio Pedra Moura reabriu as portas para receber sua torcida. O tempo frio e nublado não impediu o torcedor de comparecer no estádio depois de cerca de 11 meses. A torcida Fúria Jaldinegra compareceu e ajudou o time na vitória de 1-0 contra o Lajeadense. O torcedor não perdeu essa primeira oportunidade de acompanhar a partida no estádio. Primeiro momento que deu, a gente está aqui torcendo para o Bagé, fazendo força, ajudando o nosso clube. E vamos adiante, se Deus quiser, e é importante esse calor humano aqui dentro. A presença do torcedor no estádio é fundamental para o clube, para o jogador, para o movimento do comércio, dos ambulantes. Então, tudo é importante. E a incentivo ao esporte é mais importante ainda. O Jaldinegro entra em campo no domingo, dia 23, às 3 da tarde, no estádio Pedra Moura, contra o Aimoré de São Leopoldo. Galeria Edmundo Rodrigues está com nova exposição. A Galeria de Arte Edmundo Rodrigues está com a exposição Não Pretendo Nada Com Isso, do cineasta Wagner Previtali. Essa é a primeira exposição individual do artista, que no ano passado já foi premiado em Santana do Livramento. Ele explica de onde veio a inspiração para este trabalho. Essa exposição é feita com fotografias, todas as fotografias são de Bagé, também alguns trabalhos em vídeo e algumas colagens a partir dessa fotografia. Toda a pesquisa que está apresentada aqui, ela vem da minha pesquisa do mestrado em artes visuais da UFPEL, que eu realizei de 2020 a 2022. E toda a pesquisa é sobre a cidade de Bagé, sobre as pessoas na cidade de Bagé, sobre as paisagens, as relações. Então, ela encontra vídeos, objetos também. Eu me inspiro um pouco com a ideia de Ready-Made, que o Duchamp vai realizar. Então, eu pego objetos das pessoas da cidade e aí deixo tanto na exposição quanto eu convido uma série de vídeos para colocar na cidade e fazer gravações. O nome da exposição, Não Pretendo Nada Com Isso, é também o resultado da dissertação de mestrado de Wagner, além de ser um pouco de brincadeira com a arte. Depois de ingressar em uma universidade federal, estudar cinema e artes visuais, o artista tem a ideia de não pretender e aguardar o que está por vir de todo o seu trabalho. Quem visita a coletânea, além de apreciar as obras, também pode interagir com a exposição. Tem um exercício, primeiro o vídeo que resulta é sobre o mapa, que é resultado de um mapa que eu encontrei na minha casa, que minha mãe encontrou, que era o mapa do meu pai, isso ele já tinha falecido, e esse mapa tinha alguns lugares marcados. Então eu vou nesses lugares marcados na cidade de Bagé e vou procurar por esses lugares, eu vou fazer uma gravação de 1 minuto em cada lugar. Então o vídeo que resulta tem essa série desses vídeos que eu vou fazendo ao longo de 30 e poucos lugares de Bagé, vou gravando cada um e coloco na montagem. Inspirado nisso,
eu realizo outro trabalho, que é um mapa de Bagé impresso e que tem adesivos que eu convido para o público colocar lá no mapa. E daí, a partir disso, outro dia, mais pra frente, eu vou também tentar realizar esse projeto de gravar as paisagens na cidade. A exposição é realizada com o apoio da Lei Paulo Gustavo. O trabalho tem curadoria de Tiago Rodeguiero e pode ser visitado até o dia 12 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Às quartas-feiras, Wagner oferece mediação, em que explica para os visitantes sobre o seu trabalho. A entrada é gratuita. Nova direção da Fundação Geriátrica José Yalta Gomes tem grandes desafios pela frente, e o maior deles é a questão financeira. A Fundação José Yalta Gomes, há 89 anos, é o lar de muitos idosos. Atualmente, o local abriga 50 pessoas, entre homens e mulheres. Muitos deles foram encaminhados pela Justiça. Para manter a rotina de todos os idosos atendidos, são necessários hoje 17 funcionários. Destes, 7 são responsabilidade da própria Fundação. A Santa Casa cede técnicos e auxiliares. Os atendidos recebem 4 refeições por dia, atendimento médico e nutricional. Alguns deles vivem acamados e precisam de cuidados especiais. A Fundação está com uma nova direção há poucos meses e os desafios são grandes. Nós já estamos no fundo do poço, estávamos já para entregar e ninguém se habilitava, ninguém queria pegar porque as dificuldades são muito grandes aqui dentro, né? Aí é como diz o ditado, não tem tu, vai tu, e aí eu estou aqui fazendo esse trabalho, que é um trabalho de caridade, né? Um trabalho, são pessoas humanas que trabalham aqui também e que vivem, que moram aqui dentro. Então, acho que o motivo também é de eu já vinha desde os anos 60 no grupo de apoio, e aí chegou a hora, né? Então, vamos assumir, vamos trabalhar. A gente sabe que os idosos que são aqui são as pérolas, né? E aí eu pensei também, se tirar eles de lá de dentro, para onde que eles vão, a dificuldade, já estão acostumados aqui dentro, a qualidade de vida que eles têm aqui dentro, eu tenho certeza que eles não teriam em casa, né? Pela responsabilidade de cada pessoa que trabalha aqui, como os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, cozinha, todo mundo, né? Então, eu acho que a gente conseguimos, né, com pessoas que eu nunca tinha trabalhado, mas está dando frutos e a gente espera fazer um bom trabalho e dar um abrigo e também tirar do fundo do poço. A Santa Casa mantém a limpeza e é responsável pelo pagamento de água e luz e também colabora com alguns medicamentos. A Prefeitura realiza repasses mensais de R$30 mil, que não são suficientes para cobrir todos os gastos. Alguns idosos colaboram com os seus salários, mas mesmo assim, os déficits mensais acumulados geram uma dívida trabalhista e previdenciária. As dificuldades financeiras são atenuadas pelo envolvimento da comunidade com a participação em eventos, como tarde de surpresas, almoços, chás e brics. Cada idoso tem o custo mensal de cerca de R$3 mil. Com o provento que nós recebemos de cada um dos idosos aqui, do salário deles, que não é o 100%, não pode, tem que 30% ficar para eles. E mais o repasse da prefeitura, nós temos um déficit mensal de 32 mil. Todos os meses, menos 32, porque tem funcionários, tem mais toda a manutenção do centro. Em virtude disso, nós temos um déficit mensal. Nós já recebemos a fundação com uma dívida previdenciária e trabalhista de R$1.464.000, fora o déficit mensal. A nova direção busca apoio em uma empresa de Porto Alegre para ajudar a organizar e reequilibrar as finanças da Fundação. Nós vamos ter os resultados satisfatórios com relação ao que nós vamos ter de financeiramente assim, de respaldo para os próximos passos. E, com certeza, está tudo assim da forma que eles merecem. E vocês vão ter essas notícias no final desse ano, e daqui a 2 anos vocês vão ver o que nós estamos objetivando, que não seja ter a segurança financeira, para que a
a Fundação caminhe com os próprios pés, mas abraçada pela comunidade, sem dúvida. O apoio da comunidade é sempre importante para as atividades da Fundação. Valores podem ser doados através do Pix 9292-230690000105. Doações de alimentos, fraldas, leite, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na própria Fundação ou, em grandes quantidades, podem fazer a busca por agendamento pelo fone 3242-2513. Unipampa Bagé tem sala especial para alunos com autismo. Nós estamos na Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, Campus Bagé. E agora eu vou pedir silêncio. Nós estamos entrando em uma sala muito especial, uma sala de estudos para ajudar a diminuir a sobrecarga sensorial de alunos que tenham um transtorno do espectro autista ou algum outro tipo de neuroatipia e precisem de um momento para se reorganizar. É uma sala que tem a finalidade de diminuir a sobrecarga sensorial de alunos com transtorno do espectro do autismo ou outros alunos que tenham transtornos neurológicos, né, pessoas com transtornos de ansiedade, transtorno de atenção e hiperatividade. Ela surgiu muito em função de um caso que eu acompanho, né, de um aluno autista de um curso de engenharia, onde nós percebíamos que ele ficava caminhando no campus, né, até como uma forma de se regular, quando fora de aula, né, quando fora dos períodos de aula. E aí, quando ele voltava para a aula, ele não conseguia assistir a aula até o fim. Então, nós percebemos que seria interessante ele ter um espaço, né, reservado, onde ele pudesse se autorregular, em função da quantidade de estímulos sensoriais que são comuns em espaços como a universidade, né, o barulho do carrinho que faz a limpeza, a conversa dos alunos, o latido do cachorro, o barulho das cadeiras. Enfim, são estímulos que acabam causando sobrecarga sensorial em algumas pessoas com transtorno do espectro do autismo. Então, nós organizamos este espaço para que estes alunos possam ter esse momento, né, de reorganização, de diminuir essa ansiedade que provocam estes estímulos sensoriais, que muitas vezes são sentidos pelas pessoas como dor, elas relatam que elas sentem dor. E aí a sala surgiu para responder à necessidade destes alunos. No campus nós temos em torno de 6 alunos com autismo e claro que temos um conjunto de outras deficiências, né, e de outras questões que podem se beneficiar desse espaço, mas eu sempre ressalto que se o espaço atende a um aluno, ele já deve ser organizado, né? Porque nós tomamos a sala do silêncio, que nós batizamos como sala do silêncio, como um recurso de tecnologia assistiva. E a legislação, a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que as pessoas com deficiência e com transtorno do espectro do autismo, elas têm direito à tecnologia assistiva. E o que são tecnologias assistivas? São produtos, são recursos, são serviços, são espaços que vão responder à necessidade dessas pessoas. Então, ter um espaço para diminuição de sobrecarga sensorial, que é bastante comum no autismo, é uma tecnologia assistiva e é um recurso que é direito de qualquer pessoa com deficiência. A sala tem diversos mecanismos de apoio para os momentos de desorganização e ou crise. Uma luz azul, podendo a sala ficar iluminada apenas por ela, brinquedos sensoriais, uma fonte de água, abafador de som, quadros com mensagens de incentivo. A sala teve a colaboração com doações da comunidade para ser montada. O que parecem apenas brinquedos coloridos, divertidos ou passatempos, são recursos que podem ajudar nos momentos em que as pessoas com transtorno do espectro autista ou algum tipo de neuroatipia, até mesmo transtorno de ansiedade, precisem se reorganizar. E são todos recursos que tem aqui na Sala do Silêncio, na Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé. Os alunos que tiverem necessidade de usar a sala serão encaminhados pelo Núcleo em Estudos e Inclusão, apelidado de NEI. A sala foi inaugurada em março, né? É importante assim, mencionar que ela é uma ação do Núcleo de Estudos e Inclusão, que é um programa de extensão, mas que ela foi viabilizada pela gestão do campus, né? Então a gestão do campus ofereceu este espaço. Esse espaço ele foi imobiliado
por pessoas da comunidade, pessoas assim que são amigas do nosso núcleo de estudos e inclusão, que doaram os materiais, o quadro, os brinquedos. Mas ela não é uma sala do núcleo, ela é uma sala do campus. Então, quando nós fizemos o lançamento da sala e convidamos os professores, os coordenadores, nós apresentamos este espaço e os alunos, eles vão solicitar no núcleo de inclusão da universidade. Então, o campus, ele tem um núcleo, né, de inclusão que acaba fazendo o acompanhamento dos alunos. E aí os alunos, este núcleo então é que vai encaminhar os alunos para cá, que vai recomendar que os alunos usem este espaço. A sala serve como exemplo e incentivo para que outras escolas e universidades insiram espaços como esse, a fim de auxiliar o processo de inclusão de pessoas com deficiência. A sala foi muito bem recebida pela comunidade acadêmica, inclusive a cedência de um espaço como esse também passa pelo Conselho do Campus, então não houve nenhuma objeção com relação à sala, né? E cada vez mais se entende que estes recursos eles servem justamente para apoiar os cursos nos seus processos de inclusão. Claro que é uma proposta nova, que a comunidade acadêmica precisa se adaptar, né? Os alunos precisam também compreender que é um espaço para eles, né? Mas como tudo na inclusão, é um dia de cada vez, né? E a gente podendo colher os frutos de boas ações, né? Boas práticas que respondem às necessidades das pessoas com deficiência e com transtorno do espectro do autismo. Primeiro, nós sabemos que são comuns os transtornos de sobrecarga, de integração sensorial, né? Em pessoas com autismo. E isso faz com que elas tenham seletividade alimentar, dificuldade de determinadas texturas, de tocar em etiqueta na roupa, né? E essa integração sensorial também está relacionada a estímulo luminoso, a estímulo auditivo, né? O que causa nessas pessoas sobrecarga sensorial. E muitas vezes essa sobrecarga sensorial é que é responsável pela desorganização, pelos comportamentos de mais estereotipia, né? Às vezes até de desorganização em determinados ambientes. Então, cada vez mais são necessários espaços para que a pessoa autista possa participar junto com as outras, mas que também possa se aliviar dessa sobrecarga. Por exemplo, nós temos aqui o planetário da universidade e nós temos sessões só para o público autista. As sessões azuis são as primeiras sessões do país, inclusive fomos já premiados como uma boa prática, né, pela Associação Brasileira de Planetários. Só que nós sabemos que mesmo a sessão estando totalmente acessível, pode causar sobrecarga, o fato do aluno sair de casa, de ter que pegar um ônibus, de mudar a rotina, de vir para um lugar diferente. Então, são coisas que talvez nós, que não tenhamos o espectro, não percebamos a necessidade, mas para eles é importante. Então, se na escola tem um espaço onde essa criança pode ir, se regular, acalmar um pouquinho, isso é fundamental para a manutenção dela na sala de aula e para a efetivação do processo de inclusão. O que nós precisamos entender é que a escola ela tem que dar respostas diferentes às diferentes necessidades dos seus alunos. E para as pessoas com transtorno do espectro autista, muitas vezes essas respostas vão estar relacionadas à individualização do ensino, né? à organização de um ensino que seja mais estruturado, à organização de espaços para diminuir a sobrecarga sensorial. Então, nós entendemos que estes espaços, sim, podem colaborar e muito com a inclusão dessas pessoas. E cada vez mais a sociedade ela vai ter que se organizar e organizar espaços, porque é direito da pessoa com deficiência, é direito da pessoa com transtorno do espectro do autismo, está em todos os ambientes da sociedade. E essas práticas de ter esse espaço são muito comuns, né? Parques em Gramado já tem esses espaços, né, para que a criança, se muito sobrecarregada, possa ir descansar um pouco, se organizar e voltar a aproveitar aquilo que o espaço oferece. E da universidade a mesma forma. Então, nós assim esperamos que este espaço ele seja também assim um convite às escolas do município a criarem os seus espaços, aos outros campos da universidade. Algumas universidades, por exemplo, a Universidade do Ceará já nos procuraram com a ideia também de organizar estes espaços. Então, a ideia é essa. A semana termina com tempo instável, mas como serão os próximos dias? Confira na previsão. O sábado vai ser nublado com temperaturas entre 14 e 19 graus. Para o domingo existe a possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 13 e 22 graus.
A semana inicia com sol entre nuvens. Na segunda-feira, as temperaturas ficam entre 8 e 14 graus. A terça-feira vai ser nublada, com temperaturas entre 6 e 14 graus e com possibilidade de formação de geada ao amanhecer. A quarta-feira segue nublada, com temperaturas entre 9 e 13 graus. Na quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e temperaturas ficam entre 7 e 16 graus. A semana termina com sol entre nuvens. As temperaturas na sexta-feira ficam entre 10 e 18 graus. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima semana. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!